Fala, Lançonete! Vim aqui porque já que você saca tudo de Senai, eu preciso que você manda pra mim aí um curso bem legal, que seja fora da caixinha, que me dê uma graninha bacana. Ok, jovem. Por falar fora da caixa, você já ouviu falar em logística? Não, logística não é esse negócio pra mim não, eu já trabalhei em loja demais na minha vida, não quero mexer com loja mais. Não. Nem é isso. A maior empresa de tecnologia do mundo, aquela que entrega suas compras na China, Estados Unidos, que tudo que você compra no celular, internet das coisas, sabe? Então, quem resolve é a logística. Ah, então quer dizer que eu vou ser o cérebro da empresa. Calma, vou te mandar um vídeo autoexplicativo pelo Zap agora. Veja só, o profissional em logística é responsável pela inteligência operacional e processual de uma empresa. Indústria 4.0, transporte, armazenamento, compras, distribuição e entrega de produtos, que é estratégica na maioria das organizações. Incrível, né? Gostei. Então fala o seguinte, segura essa caixa aí que eu vou gerir o processo. Pela FIEG, oferece 21 mil bolsas de cursos de capacitação profissional totalmente de graça. Basta entrar no site do Senai Goiás, escolher o curso de sua preferência, fazer a matrícula e começar a estudar. Esse evento tem uma importância bastante elevada para a federação, para o Senai. Nós queremos agora o ensejo, tá certo, da retomada, do retorno das atividades, né? Levar a oportunidade para a indústria de gás nas suas mais diferentes modalidades, nas suas mais diferentes localidades onde estão instalados, oportunidade de qualificação ou mesmo de requalificação. Ainda no lançamento, pela importância da qualificação profissional no mundo pós-pandemia, o programa Indústria Mais Forte ganhou o apoio de várias instituições. Só parabenizar, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento inédito. O Brasil passa por uma transformação, nós da educação estamos também vivendo esse processo, né, de forma muito íntima, de forma muito dinâmica. O mundo como a gente conhecia vai ter que ser de alguma forma reformulado, como aconteceu em 1917 com a gripe espanhola. Acho que a equipe e o senhor estão na linha certeira do que nos espera após crise, que é o investimento em educação e o investimento em qualificação, que foca não somente a excelência nos processos de produção, mas também na qualificação e segurança desse trabalhador, que acaba impactando toda a nossa sociedade, na rede de saúde, na rede socioassistencial, na própria rede de educação e na nossa economia, sobretudo. Programas como esse são importantes demais para os nossos trabalhadores nesse momento. E eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Parabéns a todos que criaram o programa e que vão operacionalizá-lo. Essa é a FIEG do bem, a FIEG que faz o bem, a FIEG que trabalha muito e faz um trabalho todos os dias. A nossa meta há 70 anos é justamente qualificar, melhorar a vida das pessoas, e quem passa pelo SESI, pelo Senai, pela FIEG, pelo IEL, essas pessoas ganham mais, porque elas são reconhecidas no mercado e têm mais oportunidades de emprego. Tô aqui navegando na internet e vendo um monte de gente reclamando dessa quarentena, mas mal sabem eles que podem estar fazendo um curso técnico online sem sair de casa e se qualificando para sair preparado para ganhar uma maior grana após essa quarentena. Mas sem trabalhar agora, não sobra grana para fazer esse curso. Muito pelo contrário, uma das maiores vantagens do curso online é o custo-benefício. Além de você não precisar da estrutura física, você economiza uma grana com alimentação e transporte. Na verdade, eu nem tenho tempo para isso, sabe? Minha agenda tá lotada, é unha, cabelo, maquiagem, e esses cursos demoram demais. Nada disso, minha querida. No curso online você faz seu próprio horário, assiste às aulas onde e quando puder, só precisa de internet. Ora, mas meu pai me disse que esses cursos online não têm a mesma qualidade. Eu prefiro tete a tete com o teacher, entende? Nada a ver, o mesmo
mesmo curso ele é oferecido tanto online quanto presencial, e ainda tem uma vantagem que os cursos do Senai são reconhecidos em todo o Brasil, e isso vai te dar uma baita qualificação. Aí eu cuidando de casa o dia inteiro, não tem tempo pra fazer esses cursos chique não. O curso online é o mais democrático entre os ensinos. Qualquer um pode fazer, escolhendo o seu modo de estudar e os seus horários. E ainda não precisa morar perto da faculdade e nem comprar material. Aí, deve ser mó difícil. Quando o professor começa a falar rapidão, deve ser mais difícil ainda acompanhar pelo celular, tá ligado? Cara, para de dar mancada. No curso online você pausa quantas vezes você quiser, assiste quantas vezes você quiser e ainda tem um recurso da internet ao seu favor para fazer pesquisas, entendeu? Então, ó, larga de bobeira, vamos tomar atitude nessa vida e vem fazer sua inscrição. Vem pro Senai Online. Olá, sou Maria José, professora aqui do Senai de Itumbiara, Goiás, na área texto e vestuário, e o nosso vídeo de hoje será Iniciação à Modelagem. Fazer uma modelagem bem feita, aquela roupa que te cai perfeitamente no seu corpo, que te veste bem, que seja confortável, é preciso você ter medidas exatas de um corpo humano. Mas antes de iniciar a nossa atividade, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que estão me assistindo. Preste muita atenção. Eu quero falar para vocês sobre a importância e o poder que a costura exerce em nossas vidas. Já imaginaram um mundo sem costureiras? Não tem como, né? Porque a população global veste roupas. A profissão de costureira é uma das mais antigas que existem e ela nunca vai deixar de existir. Falo isso porque venho de uma geração de costureiras. A costura tem um poder transformador na vida das pessoas. E quem se apodera dessa profissão não fica nunca mais sem ganhar o seu dinheiro. Além de ser uma profissão muito gratificante e que te dá a possibilidade de você criar algo que só você pode fazer, porque é um talento seu, um talento único. Vejam, nessa pandemia, as costureiras tiveram um destaque fundamental. Movimentou toda a economia do país na confecção de máscaras, aventais e roupas de proteção. Mas atenção, para você ser uma boa costureira, você tem que estudar. Tem que se qualificar, tem que estudar muito, porque você vai querer ser a melhor costureira do seu segmento. E quando eu falo em segmento, eu estou falando das possibilidades que a costura oferece. Você pode atuar na área de roupas, de uniformes, de roupa pet, de enxovais, de cortinas, de customização e tantas outras possibilidades. É um leque de opções infinito. Então, é aí que eu te convido a você a conhecer os cursos do Senai na área da costura. Porque não resolve você saber só costurar, você tem que saber modelar, cortar e costurar. E para você iniciar a sua carreira como costureira, você vai precisar de um bom curso básico, porque você precisa conhecer os 3 elementos da costura, que é modelagem, corte e costura. E aqui no Senai nós oferecemos esse curso de apenas 200 horas, com um conteúdo muito facilitado e que vai te dar uma base muito boa para você dar continuidade no seu propósito. Pretendo aqui muito em breve disponibilizar vídeos na área da modelagem para você assistir, aprender, colocar em prática e para eu te ajudar a você conquistar a sua tão sonhada profissão de costureira. Dando continuidade na nossa conversa, como a gente teve lá no início desse bate-papo, agora eu vou te ensinar a você como tirar as medidas exatas do corpo humano para você desenvolver uma boa modelagem, porque através desse básico que nós vamos aprender, você pode construir o modelo que você quiser, a roupa que você quiser, ok? Então vamos lá? Então, pessoal, para a gente começar a aprender a tirar as medidas do corpo humano, está aqui um manequim representando esse corpo humano de que a gente vai precisar. Nós temos aqui esse manequim dividido por fitas rosa e preta. O que significa isso?
As fitas rosas, elas vão indicar as medidas de contorno e as fitas pretas são as medidas de comprimento. A gente vai precisar dessas duas medidas exatas para começar a construir o seu básico da sua modelagem. Que nós temos o contorno do busto, o contorno da cintura e o contorno do quadril. E aqui nós temos a altura da frente, a altura do quadril e aqui totalmente que nós temos a altura do vestido. Se você for fazer uma saia, daqui para cá, a altura da saia. E aqui também nós temos representado o ombro. São essas medidas básicas para você iniciar uma boa modelagem. Então vamos lá. Nós vamos começar pelo número 1 da fita métrica. E nós vamos passar essa fita bem ao redor do busto certinha, passando pelo vinco do busto, nem larga e nem apertada, ó. Nesse manequim que é número 40, cada pessoa vai dar um tamanho diferente. Eu vou ter um busto 87. Então, como eu vou anotar esse busto nessa ficha técnica que nós criamos, que tem as principais medidas, que tem busto, cintura, quadril e as outras medidas que nós vamos aprender aqui agora. Então eu vou anotar essa medida aqui. A próxima medida que nós vamos tirar vai ser a da cintura, ó. Vou passar a fita métrica em volta da cintura certinha, começando pelo número 1 da fita, e vou sobrepor essa fita em cima de onde parou. Eu vou colocar só um dedinho aqui por baixo para segurar a fita. Ela deu 69 de cintura. Eu vou marcar aqui na minha ficha técnica o 69 de cintura. Eu preciso ter em mão essas medidas exatas na hora que eu for modelar. O próximo passo, eu vou para a linha do quadril. Eu vou colocar a fita métrica em volta do quadril bem certinha, passando pela parte mais saliente do bumbum. Vou virar aqui para mostrar para vocês, ó. Passando pela parte mais saliente do bumbum e vou parar a minha fita bem certinha aqui. Deu 98 de quadril. 98 de quadril. Agora nós vamos para as medidas de comprimento. Vocês viram que eu peguei todas as medidas de contorno do busto, da cintura e do quadril. Agora eu vou para as medidas de comprimento. Falta antes a medida total do ombro. Como é que eu vou tirar esse ombro? Eu vou apoiar aqui na base do pescoço e vem até a junção do braço. Aqui deu 12 centímetros, então aqui, ó. Não é aqui não, é aqui da junção do pescoço, da base do pescoço até a junção do seu braço. Então aqui deu 12. Anoto aqui 12. Agora eu vou para as medidas de comprimento, porque as medidas mais importantes que existem para você fazer uma modelagem é busto, cintura e quadril. Vou repetir isso várias vezes. Então, qual que é a primeira medida de comprimento? É a altura da frente ou então a altura da cintura. Eu vou começar pelo número 1 da fita, vou pôr na base do pescoço, vou passar pelo busto, que é a parte mais saliente, vou parar lá na cintura, ó. Deu 42. Eu vou anotar aqui na minha ficha técnica, né? A altura da frente, 42. E agora tem a altura da costa também, que está representada aqui, ó, a altura da costa. Vou começar a tirar a medida pelo número 1 na primeira vértebra aqui da sua coluna e vai até a altura da cintura. Deu 39. Por que a altura das costas é menor do que a altura da frente? Por causa do busto. Porque o busto, ele tem essa parte saliente que ele vai puxar a sua fita para frente, ó. Então aqui puxou para frente 3 centímetros. O que vem a ser esse 3 centímetros? Vai ser a sua pence do busto lateral. Nós vamos aprender lá na aula de modelagem. Então deu 39 centímetros aqui a altura da costa. Agora nós vamos para a altura do quadril. A altura do quadril você vai colocar a fita na cintura, começando pelo número 1 e vem até a linha do quadril. Quando você for tirar a medida de uma pessoa, você não vai ter esse tanto de fita lá. Então você vai traçar uma linha imaginária
na parte mais saliente do bumbum e vai estabelecer a medida do quadril. Aqui deu 18. Deu 18 aqui. Agora nós vamos tirar a medida, o comprimento da saia. Porque se eu já tenho a altura da frente aqui, que é 42, eu não preciso tirar a altura do vestido. Basta eu tirar o comprimento da saia, que é da linha da cintura até a altura que você desejar. Nós vamos colocar aqui uma saia 50, um modelo padrão, para a gente começar essa modelagem. Então, a altura da saia, 50. Gente, então é muito importante lembrar que no nosso próximo vídeo nós vamos recapitular essas medidas e nós vamos iniciar o traço do vestido básico aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Fique aguardando, continue acompanhando o canal, que na nossa próxima aula nós vamos traçar esse vestido aqui. Quero ter você comigo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, Bruninho! Como você tá, meu sobrinho? Ah, tia, tá aquele paradão aqui, né? Você sabe, não tem nada pra fazer. Você não ia começar o cursinho esse semestre? Cursinho? E o site do Senai? Eu te passei o link ontem, você viu? Ah, tia, aqui na Biboca nem tem Senai, né? Só tem pamonharia e forró de pisadinha. Mas o Senai chega onde você precisar, porque também tem cursos online. Mas eu vi no grupo do Zap que essas coisas online são tudo frajuta. Menino, me respeita que no Senai não tem fake news, viu? No Senai é tudo de verdade, inclusive o certificado top que você recebe no final. Mas eu nem tenho grana pro curso e nem pro computador. Presta atenção, jovem. Os cursos online têm um precinho bacanudo e você com esse celular pode assistir onde quiser. Chega de desculpa e muda logo de vida. Onde tem oportunidade, tem o dedo do Senai. Olá pessoal, meu nome é Vanessa Campos Santana, sou instrutora da área de Química da Escola Senai de Itumbiara, Goiás. E hoje eu vim aqui para esclarecer uma dúvida que provavelmente vocês já tiveram quando abasteceram um carro ou a moto num posto de combustível, né? De onde vem o etanol? Como esse etanol combustível ele é produzido? Na nossa planta didática, a primeira etapa é a moenda. Na moenda vai ocorrer o esmagamento da cana-de-açúcar para remover o caldo que contém o açúcar, que vai ser necessário para a produção do etanol. Na moenda, faz a compressão e o esmagamento da cana, tentando extrair o máximo de caldo possível. Após a moagem, a gente vai ter dois produtos. O caldo, que vai seguir para o tratamento, e o bagaço, que serve para a caldeira para ser queimado, gerar o vapor para a indústria e também algumas indústrias aproveitam para geração de energia elétrica. O caldo extraído na moenda segue para o tratamento. O tratamento consiste em 4 etapas. Primeira etapa, peneiramento, para remover os bagacilhos que estão presentes no caldo e podem entupir os equipamentos. Segunda etapa, tratamento químico. Nessa etapa será adicionado o polímero, que faz a aglomeração das partículas de impureza. Também será adicionado hidróxido de cálcio, mais conhecido como leite de cal. O hidróxido de cálcio servirá para fazer a correção do pH e também auxiliar na etapa de decantação. Após esse tratamento, segue para a próxima etapa, que é o aquecimento. O caldo será aquecido até 105 graus Celsius para eliminar os micro-organismos e também o aquecimento auxilia na floculação. Após o aquecimento, segue para um tanque onde vai acontecer a última etapa do tratamento, que é a decantação. Na decantação, por força da gravidade, as partículas mais densas vão para o fundo do tanque e o caldo clarificado fica na superfície. Esse caldo clarificado será enviado para a destilaria para a produção do etanol. Após o resfriamento do caldo, ele já é chamado de mosto. O mosto é encaminhado para a dorna de fermentação.
Na dorna de fermentação, fazemos o preparado no pé de cuba. O pé de cuba, vamos colocar o fermento, que é a levedura, o Saccharomyces cerevisiae, nutrientes. Esses nutrientes vão alimentar o fermento e fazer com que esse fermento também se multiplique. Após o preparo do pé de cuba, é adicionado na dorna de fermentação, onde se inicia o processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, as leveduras vão consumir os açúcares presentes no mosto e produzir o etanol. Consequentemente, também vão produzir como subproduto o CO2 e liberar calor. Por liberar calor, é importante nessa etapa do processo fazer o controle de temperatura da nossa dorna de fermentação. À medida que a temperatura subir acima de 35 graus, é ligado um sistema de resfriamento da dorna. Após a fermentação, o vinho fermentado é enviado para a centrífuga. Nessa etapa, o principal objetivo é separar o fermento do vinho. O fermento será reaproveitado nas próximas fermentações e o vinho será encaminhado para as torres de destilação. Após a centrifugação, o vinho segue para as torres de destilação. Nas torres de destilação, o vinho que tem um teor alcoólico de 7 a 10 graus GL será concentrado e terá ao final um teor alcoólico de 96 graus GL. O subproduto gerado nessa etapa é a vinhaça, que segue para a agrícola como um fertilizante. Após a destilação, já temos o etanol hidratado a 96 graus GL. Esse é o etanol hidratado que você abastece no posto, o seu carro ou a sua moto. Agora você já conhece o processo de produção. Meu nome é Marcos, sou instrutor na área de automação aqui na Escola Senai de Itumbiara e vou apresentar para vocês um pouco da tecnologia que existe dentro das indústrias hoje. É uma planta de destilaria, certo? Ela é uma máquina que a gente fabrica álcool. Então, todo o processo foi desenhado aqui na tela do computador através de um software supervisório e através desse software a gente consegue comandar todos os equipamentos do sistema. A gente consegue ligar a bomba, abrir e fechar válvulas, consegue aumentar, diminuir a rotação da bomba. Através do clique do mouse a gente consegue operar e monitorar os resultados dessa planta didática. Então aqui é só uma das ferramentas utilizadas dentro do campo da automação. Gostaram de conhecer o processo de produção do etanol combustível? Então vão lá, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal do Senai Play para acompanhar mais mini cursos e curiosidades. Nelson Net, olha, eu vi que hoje aqui no Senai tem um curso de automoção industrial. O que é esse negócio de automoção? A automoção que eu conheço é um primo meu, que é grandão, e a gente chama ele de automoção. Não, é automação. Lá você vai pensar na tecnologia das máquinas, na montagem das peças de carros, de embalagem. Ah, pois é, eu tava pensando aqui comigo, essa caixinha de suco, por exemplo, deve ter umas 1000 pessoas, né, pra colocar o suco aqui dentro, pra depois levar pro lugar, embalar, colocar dentro do supermercado, mas deve dar trabalho demais, deve ser gente mais trabalhando nessa net. Não, jovem, pra isso tem uma máquina que embala milhares de caixinhas, tudo sozinha. Ué, essas máquinas devem ser inteligentes demais então, ué? Então, isso que é automação, você vai programar a máquina que vai fazer todo o trabalho. Ah, e eu gostei, hein? Então quer dizer que eu vou trabalhar numa máquina dessas grandonas que faz tudo sozinho? Esse Senai é demais! Então você aproveita e faz sua matrícula, porque a máquina não faz pra você. É, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Euclides, aqui da unidade de Itumbiara, Senai. Hoje, viemos aqui apresentar para vocês um vídeo referente à produção de massa alimentícia.
alimento fácil, né, e prático para você fazer durante o seu dia a dia. Como que é um alimento que vai pouco ingredientes, fica fácil de você providenciar, né? A gente vai pegar a farinha de trigo, tá, pessoal? Então vou passar o processo para vocês. A farinha de trigo ela deve estar peneirada, tá? A gente vai colocar ela dentro de uma bacia, a gente vai acrescentando os ovos. O que a literatura traz pra gente? Que a cada 100 gramas de farinha de trigo, você acrescenta um ovo, tá? Aqui, essa produção eu estou fazendo para 4 pessoas, ou seja, 400 gramas de farinha de trigo para 4 ovos. O que acontece, pessoal? O ovo esse que a gente falou, o ovo jumbo, né, que é o grande, ele é 60 gramas, mas é muito difícil encontrar no mercado. Então a gente prefere fazer o quê? Pesar o ovo. Então o ovo ele vai medir de 45 gramas a 50 gramas, tá? Então recapitulando, pessoal, a cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo. E você coloca uma pitadinha de sal. Depois que você homogeneizou bastante a massa aqui na bacia, a gente vai transferir ela para uma bancada. Então, pessoal, agora a gente vai homogeneizar essa massa, tá? Pessoal, nossa massa ficou descansando, tá 40 minutos a 1 hora na geladeira, tá? Por que ela vai descansar? Para ela ganhar tenacidade, né? Ela ativou o glúten dela, porque se você já pegar uma massa homogeneizada e já querer abrir ela no cilindro, você não vai conseguir. Por quê? Porque o glúten está muito forte ali, então fica aquela massa que vai e vem, você não consegue, certo? Aqui, ó, você vai cortar em 4 partes, ó, lisinha por dentro, e uma parte para a gente poder trabalhar. Esse processo aqui é todo artesanal, pessoal. Por quê? Porque a gente está fazendo todas as etapas de processo manual. Então, assim, enriquece mais o seu trabalho, né? Valoriza mais o seu trabalho. Pessoal, tem um segredo também no processo de abrição de massa. Você sempre vai do centro para frente, do centro para trás. Por quê? Se você ficar fazendo aquele movimento de vai e vem, você não consegue também um padrão legal. Do centro para trás, do centro para frente. Existem vários cortes de massa de macarrão. Existem vários cortes. Lasanha, espaguete, fettuccine, ravioli. Mas hoje nós vamos focar no talharim. Nessa etapa de processo, a gente vai cortar agora aqui as rebarbas, ó. Isso só vai igualar. Pessoal, essa parte aqui de modelagem é muito importante. A gente vai polvilhar um pouquinho de trigo, porque é para evitar o macarrão que ele grude, tá, pessoal? A gente vai nivelar no meio, né, marcar no meio. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai fazer, ó, uma dobra de leve. Quatro dobras, certo? Agora vem, pessoal, o segundo plano. Qual que é o segundo? Com uma faca boa, pessoal, a gente vai dar agora um corte do talharim. O espaguete, ele é bem fino. Depois do espaguete a gente tem um talharim e por cima vem os outros cortes, tá, pessoal?
Então a gente vai cortar mais ou menos meio centímetro, tá? Porque o bastão, pessoal, o bastão a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai encaixando aqui essa massa. Eu consigo uma melhor modelagem para o talharinho, né? Você está perguntando, Euclides, eu não tenho um bastão. Você pode colocar um cabo de garfo, você pode colocar um cabo de uma concha, não tem problema, tá, pessoal? Agora vem essa parte aqui, ó. A gente vai pegar no meio, né, os fios de talharinho, tá? E a gente vai vir, ó, e vai fazer um ninho. Ó, a gente vai enrolando. A gente faz tudo. Dá para vocês fazerem vários tipos de modelagem diferente com essa massa. Essa massa é muito versátil. A gente vai colocar uma colher de manteiga, pessoal. A gente vai dourar a cebola. Essa produção aqui, pessoal, é do molho 4 queijos. Está dourando a cebola. Vai deixar ela bem douradinha para a gente poder depois acrescentar os outros ingredientes. Vamos acrescentar, pessoal, o alho. Por que o alho não vai junto com a cebola? E ele queima mais rápido que a cebola, então o alho sempre vai depois. Você nunca pode colocar o alho e a cebola junto. Né? A gente colocar também um pouquinho de pimenta, cheiro verde, só um pouquinho. Acrescentar um dos primeiros queijos, que vai ser o requeijão. Vamos colocar agora o segundo queijo, que é o provolone. A mussarela. Último queijo, o parmesão. Então, pessoal, é necessário que ele fique no fogo até homogeneizar bastante, né? Ficar bem cremoso. Uma dica que eu deixo para vocês é que esse molho ele tem que ser servido imediatamente com o macarrão. Porque se você deixar ele esfriando, ele vai solidificar, né, no queijo e vai dar uma aparência um pouco estranha. Então é bom que depois que o molho terminou já é acrescentado, servido com macarrão. Logo após os 15 minutos de cozimento da massa, você pode preparar o seu prato colocando a massa por baixo, o molho 4 queijos por cima, né? Finaliza com os cubos de bacon, ou pode ser também outra carne.
e com parmesão por cima, pessoal. Um cheiro verde. Gostaram do prato? Bom apetite para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Ariel, sou instrutor em eletrotécnica do Senai Tubiara. Eu vou mostrar para vocês a aplicação do sensor de presença acionado o lâmpada. O sensor de presença é um componente elétrico muito utilizado em instalações elétricas prediais de modo geral, seja para acionamento de lâmpadas ou também sistemas de segurança. A nossa aplicação aqui, nós temos um sensor de presença acionando uma lâmpada, apenas isso. Bom, vamos entender o que diz o nosso esquema elétrico. Aqui nós temos nas linhas coloridas a indicação de todos os condutores e eu tenho aqui uma lâmpada e o sensor de presença. Como que isso vai ser ligado? Com o condutor fase e neutro eu vou fazer a ligação do meu sensor de presença, que por sua vez vai sair um cabo de retorno acionando a lâmpada. A lâmpada vai ser ligada com retorno e neutro. Igualzinho como se fosse fazer uma ligação convencional com o interruptor. A diferença é que o nosso interruptor aqui vai ser o sensor de presença. O sensor de presença ele vai funcionar como um interruptor temporizado. Ao detectar algum movimento no seu sensor infravermelho, ele vai enviar um pulso elétrico pelo condutor de retorno até a lâmpada, fazendo com que ela permaneça acionada por um período de tempo. Para a gente entender melhor como que isso vai funcionar, vamos entender na prática? Bom, pessoal, aqui a gente está dentro de um box de instalações elétricas aqui do Senai. Dentro desse box o aluno consegue fazer instalações elétricas, simular instalações elétricas iguais ele irá fazer no campo. Vale destacar aqui todos os componentes que eu tenho, como por exemplo, aqui eu tenho eletrodutos 3/4, tenho conduletes para fazer a fixação de tomadas, de interruptores, né? E tem também um quadro geral de distribuição. Aqui dentro desse quadro o aluno consegue fazer toda a instalação, toda a distribuição dos circuitos de uma residência. Nessa aplicação eu montei esse quadro com um disjuntor de 25 amperes monopolar para simular um disjuntor geral do circuito e um disjuntor monopolar de 16 amperes para fazer a proteção do meu sistema de iluminação. Como estava descrito lá no esquema no quadro, aqui eu tenho o acionamento montado na prática. Ou seja, aqui eu tenho uma fonte de tensão 220 volts, a fase seccionada e o neutro passando pelo barramento. Esses condutores vão vir pela tubulação, encaminhados, né? Vermelho e azul, igual estava no nosso esquema lá. Vai ser conduzido pelo meu eletroduto, todos esses condutores, né? E eu vou alimentar aqui no meu sensor de presença com fase e neutro. Fase vermelha e o neutro seria o azul. Esse sensor, ele tem por padrão o preto para fase e o branco para neutro. Essas cores vão mudar de fabricante para fabricante. Aqui, ó, eu tenho a fase e o neutro e tenho o retorno. O retorno aqui ele está indicado em amarelo. Então o cabo de retorno vai até a minha lâmpada que está instalada aqui na parte superior do box. A lâmpada será alimentada com retorno e neutro e o meu sensor de presença vai ser alimentado com fase neutro e vai enviar o sinal de retorno para a lâmpada. Bom, pessoal, vamos agora para o teste. A primeira coisa a ser feita é seccionar os disjuntores, né? Seccionar o disjuntor geral e o disjuntor do circuito. Ao seccionar esses dois disjuntores, o equipamento já vai estar em pleno funcionamento. Então, como a gente já está aqui dentro do box, provavelmente ao seccionar o disjuntor ele já pode entrar em funcionamento. Então, ligamos o disjuntor, ele está em pleno funcionamento. Qualquer pulso, qualquer movimento que ele detectar, ele vai acionar a lâmpada. O tempo em que ele vai acionar essa lâmpada é parametrizado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso tutorial. Um abraço e até logo.
Ai, ai, fiz faxina. Agora é meu momento de tomar aquele banhozinho delícia. Ai, meu Deus do céu. Além de ficar na quarentena o dia todo com o Denner, o chuveiro ainda me queima. Ô, Denner, vem aqui trocar a resistência, anda. Ah, mãe, resistência é o que o chuveiro mais teve, né? Então é melhor a gente contratar um técnico qualificado pra dar jeito nesse gato aí. Técnico? Então vamos chamar seu tio João, uai. Mas é melhor a gente não chamar ele não. Ele tá de quarentena, vai ficar lá o tempo todinho. Não é só para consertar chuveiros que o eletrotécnico está dominando o mercado de trabalho. Esse profissional atua com destaque nas concessionárias de energia, prestadoras de serviços e indústria em geral, fazendo manutenção e automação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos. Então tá bom, Deni, depois que acabar a quarentena, você fala pra esse técnico passar aqui. Enquanto isso eu vou tomar meu banhozinho de gato aqui, ficar sujo e fedendo, ninguém merece. Alô, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Fala aí, minha galera! Tô aqui comendo pãozinho com mortandela, já peguei a senha do Netflix da vizinha. Gente, eu tô aqui, tá um tédio. E você, Denner? Ah, eu acabei de voltar da aula aqui, agora eu vou fazer uns exercícios. Aula? Que escola doida é essa que tá funcionando no meio de uma pandemia? Que escola o quê, galera? Eu tô fazendo um curso online, tô fazendo técnico em segurança do trabalho. Essa é uma profissão mega valorizada. O técnico em segurança do trabalho identifica os riscos de cada profissão, da estrutura física das empresas e orienta a melhor forma de adequar os ambientes para que sejam mais seguros. Então era isso que eu tava precisando, para dar uma segurança na minha vida e no meu bolso. Vai, vamos, Jackson! Eu tô precisando é pra segurar meu casamento, porque nós dois trancados aqui nessa casa o dia todo tá um perigo. Olá, meu nome é Fabrício Mendonça. Vamos falar agora de redes de distribuição aérea. O que muita gente já sabe é que a energia elétrica vem das usinas e geradoras de energia, lá de Furnas, hidrelétricas, Eletrobras e de algumas pequenas usinas geradoras das termoelétricas, usinas de açúcar, cana, enfim. O que o pessoal às vezes não sabe é que quando a energia chega na cidade, tem todo um processo de tratamento dessa energia. Não simplesmente sai da usina geradora e vem para as nossas casas. Passa por um sistema chamado linhas de transmissão. Essas linhas, provavelmente todo mundo já viu quando viajou, são torres enormes, gigantes, com os fios conectados. Quando chega na cidade, que vem dessas linhas de transmissão, essa energia ela passa por um sistema chamado subestação e então distribui em toda a cidade. Essa distribuição na cidade é o que nós chamamos de redes aéreas. E é isso que uma vertente que o Senai aborda e que trabalha, porque a importância de dar manutenção nessas redes, tanto quanto a instalação, confecção de novas redes. O que é interessante abordar nesse tema? Que existem duas categorias. A categoria de média tensão, que são esses fios que nós vemos no topo do poste, antes do transformador. Por quê? Esse sistema de média tensão, aqui se enquadra 13.000 volts e se enquadra também às vezes o 34,5.
São duas classes que as cidades trabalham para poder distribuir essa energia. Depois que você distribui no bairro, você coloca um equipamento chamado transformador. Transforma essa energia, transforma esses 13.800 volts para 220 ou 127 ou 110 volts. O que compõe essa rede, basicamente, o elemento principal são os condutores de energia elétrica. Só que eu não posso simplesmente lançar esses condutores de qualquer jeito. A gente precisa de um sistema de ferragens, de um sistema de isoladores para poder trabalhar com segurança. A gente não pode energizar o poste, a gente não pode energizar qualquer equipamento. Então, para poder sustentar esses cabos de energia elétrica, nós precisamos do que nós chamamos de bastão isolador. Porque esse cabo ele não pode ter contato nenhum com o poste. Então, junto com o bastão isolador, nós temos o grampo de ancoragem. Esse grampo tem uma função específica de segurar o cabo. Aqui nós temos força mecânica para segurar e tensionar o cabo na rede para ela conseguir ficar suspensa. E do lado de cá, um sistema de isolação, nesse caso material de polímero, para não deixar esse cabo tocar e energizar o poste. E aqui nós temos algumas ferragens justamente para poder deixar essa rede suspensa. Algumas cintas, alguns braços tipo C e o sistema de proteção da rede. Esse cabo ele tem que ser conectado no que nós chamamos de para-raio. Como o sistema é aéreo, ele é muito susceptível a receber descarga atmosférica. Quando o raio cai em qualquer parte desse sistema, ele não pode chegar até a sua casa. Ele tem que ser drenado para a terra. Por isso que ele é conectado no sistema de para-raio. Quando o raio cai, esse equipamento ele desvia automaticamente toda a descarga através do aterramento do próprio poste. Então é muito comum a gente ver um fio de cobre descendo por dentro, ou às vezes até por fora do poste, para pegar toda essa energia de descarga e dissipar na rede. Aqui nós temos, na parte de cima, os cabos de aço. Esses cabos de aço têm a função de segurar a rede, somente resistência mecânica. Ele não tem função condutora. Por quê? O que nós temos aqui, nos cabos de condução de eletricidade, é um material de alumínio. Alumínio não tem resistência mecânica. Ou seja, se eu tracionar essa rede, esse alumínio vai partir. Então a gente precisa de um sistema de ancoragem mais forte, mais resistente, que é aquele primeiro fio lá de cima, que também é conectado através do cabo de cobre para fazer o aterramento. Na rede aérea de distribuição, dois tipos de redes são muito comuns e são as mais utilizadas. Você já deve ter visto, andando na cidade, esses dois modelos. O primeiro modelo é esse modelo de cá. Esse modelo é chamado de rede compacta. Vocês podem ver que os cabos estão agrupados, estão juntos, estão próximos de forma compacta. Ou seja, os cabos estão agrupados. O outro modelo, que nós chamamos de modelo convencional, é esse lado de cá. No modelo convencional existe uma diferença, onde no próprio cabo, nesse segundo modelo, os cabos são de alumínio nu. Aqui não tem nenhuma proteção isolante, alguma proteção física em torno do cabo. Ele é nu. Então eu não posso aproximá-los, certo? Podem ver que aqui a rede está mais aberta, os cabos estão mais distantes, é uma outra configuração. Como eu não tenho nenhuma proteção isolante para poder agrupar esses cabos, então eu deixo eles separados. Existe uma diferença de estrutura. Nesse cabo aqui, a alma dele, dentro dele, existe um pequeno filete de aço. E fazendo assim que nessa hipótese,
eu não preciso de um fio, igual foi apresentado anteriormente, para poder dar sustentação mecânica. Nesse caso, o próprio cabo já se autossustenta por ele ter o que nós chamamos de alma de aço. Ele tem um fio de aço dentro dele para não deixar ele romper. Uma característica dessa rede convencional dos cabos luz são os isoladores. Do outro lado, nós tínhamos isoladores de polímero. E aqui nós temos isoladores de vidro, chamado cadeias de isoladores. Ou isolador de disco, certo? Esse tipo de isolador é usado nessas redes de média tensão. Qual for o nível de tensão da rede, ou seja, aqui nós temos 3.800 volts, é claro que a rede está desligada. Quanto maior for o nível, 200 mil volts, 500 mil volts, esses discos vão aumentando para poder isolar a energia da estrutura do poste. Quando essa rede finaliza, nós temos aqui o que nós chamamos de conversão de energia elétrica. Eu preciso de um transformador para transformar 13.800 volts que percorreu a cidade inteira em 220, que é a tensão que a gente usa na nossa casa. Ou seja, esse transformador que converte média tensão para baixa tensão, que são os nossos 220. Essas chaves que ficam em cima dos transformadores, nós chamamos de chave fusível. É a proteção da rede. Ou seja, qualquer coisa que acontecer no transformador, na parte de rede secundária, na parte de baixa tensão, esse cara vai desligar a rede. E ele desliga de forma mecânica. Se esse cara sofrer uma sobrecarga, essa chave ela abre e ela cai. Quando essa chave cai, eu interrompo os circuitos. Não tem mais corrente elétrica alimentando esse transformador. E é onde a rede é desligada. É muito comum a gente encontrar a rede nossa bem fraquinha. O pessoal fala, ó, deve estar faltando uma fase. E literalmente está faltando fase mesmo. Porque o nosso sistema ele é composto por 3 fases. Podem ver que são 3 chaves. Qualquer uma dessas chaves que abrirem, eu vou ter 2 fases alimentando o transformador. Se eu tinha 3, eu tirei uma, ou seja, eu vou alimentar com menor número de fases. A saída do transformador dá uma diminuída. E a nossa energia fica fraquinha. Antigamente era muito comum ver isso nas lâmpadas incandescentes, que ela ficava mais fraca. Hoje, com os equipamentos eletrônicos, com os reatores eletrônicos, muito equipamento é bivolt, aceita 127, usa 220. Alguns desligam, outros ficam tentando ligar, fica piscando, ligando e desligando. Muito comum isso acontecer na rede, por conta dessa proteção que foi atuada. E aí nós temos que chamar uma equipe. Hoje isso é feito pela concessionária Enel, aqui em Goiás, para poder fazer o reparo na rede e colocar essa chave de volta para funcionar. Nós chamamos esse equipamento de cartucho ou estojo. É o famoso banana, que o pessoal chama na forma mais popular, mas cartucho. É aqui dentro que fica o fusível que faz aquela chave cair. Ele é desmontável, eu tiro a cabeça. Nós conseguimos retirar o elo fusível. É esse elo fusível que estoura quando a corrente elétrica é muito alta. Quando esse elo é alumínio muito fino, ele arrebenta, ele desarma esse sistema mecânico aqui atrás. É bem parecido com aquele sistema de ratoeira que a gente vê na nossa casa. Olha só. Ou seja, ele fica preso lá na chave, quando ele desarma, a chave cai, porque a mola perde a pressão. O que o pessoal da Enel, da concessionária, tem que fazer? Tem que subir no poste, tirar esse cartucho, tirar esse cara e pegar e colocar um novo.
Aí a gente passa um novo aqui em cima. E é isso que eles vão fazer. Eles vão colocar um elo novo, armar o sistema de mola aqui novamente, fechar aqui. Fecha aqui em cima. Pronto. E o cartucho está pronto para ser usado. Ele vai instalar. É claro que ele vai colocar uma escada. Ele vai usar um bastão isolante. Ele vai instalar de novo esse cartucho e vai fazer o fechamento dessa chave. Ele faz esse fechamento à distância. Isso aqui está operando com 13.800 volts. Ele precisa de uma vara telescópica, uma vara de manobra muito longa e isolante, para ele conseguir fazer esse fechamento. Algumas vezes ele faz no chão, outras vezes ele sobe na escada e faz na escada. Vai depender muito do tipo de carga que tem aqui. Quando essa energia em alta tensão, 13.800 volts, entra aqui no transformador, depois que essa energia é transformada aqui dentro, ela sai e conecta nesses cabos que nós chamamos de cabos de baixa tensão. É aqui que circula os nossos 220 ou os nossos 380 trifásico. Aqui, como eu comentei anteriormente, como o sistema tem 3 fases que são diferenciadas por cores. Então nós temos as 3 fases e o cabo de neutro. Essa fiação, ela percorre uma distância um pouco abaixo da rede primária. E é assim que a gente consegue distinguir onde nós temos 13.800 volts e onde é que nós temos os 220, certo? E é daqui, ó, desses fios que sai a energia que vai lá para sua casa. Eu posso usar uma fase só, eu posso usar as 2 fases, ou eu posso usar as 3 fases. Vai depender de quê? Da quantidade de equipamentos que você tem em sua casa. Quando você vai lá e pede para uma concessionária te ligar na rede, eles vão te perguntar, através do projeto, quantos equipamentos você pretende ter. Ah, eu quero ter um forno, eu quero ter um micro-ondas, um ar-condicionado. Isso vai gerando uma lista grande. E é isso que vai definir quantas fases você vai precisar. Ok? Então olha só, rede primária 13.000 volts, rede secundária 220 ou 380, dependendo de quantas fases a gente vai pegar. Para um eletricista conseguir dar manutenção numa rede dessa, para um eletricista conseguir montar uma rede dessa, ele precisa ser especializado. Ele tem que se formar, tem que fazer um curso. Não basta ser só eletricista, tem todo um sistema de segurança por trás disso. Além de toda a parte técnica que o eletricista tem que ter para conseguir manusear, identificar e substituir cada equipamento, tem todo o processo de segurança. Tem uma vestimenta adequada, tem o cinto adequado, tem as luvas adequadas, capacete, tem todo um repertório que o cara precisa seguir para trabalhar e operar com segurança máxima. Aqui, um simples erro pode ser fatal. Então, por isso que nós chamamos de redes aéreas. Elas ficam suspensas. E para o eletricista conseguir chegar lá, ele precisa ter curso de trabalho à altura, ele precisa ter uma formação mais técnica na área de elétrica, ele precisa entender de segurança do trabalho, ele precisa ser muito bem conectado com a NR10, que é a norma que fala sobre segurança elétrica. Enfim, não é feito por qualquer um, o cara tem que ser muito bem especializado. Então a gente fica por aqui. Isso foi uma breve introdução sobre as redes aéreas de distribuição. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, patrão. Cara de preocupação é essa?
É que nossas vendas estão paradas, os nossos produtos estão estufando nas prateleiras, eu já não sei mais o que fazer para melhorar a qualidade do nosso pequi. Uai, patrão, o problema é que o pH das conservas tá muito alto e isso acaba com a qualidade do produto. Como você sabia disso? Ah, é que eu comecei um curso técnico de alimentos lá no Senai e a gente aprende sobre o processo de conservação, controle dos alimentos, tem muita coisa para aprender. Planejar o trabalho de processamento, conservação e controle de qualidade de insumos, esse é o trabalho do técnico em alimentos do Senai. Este profissional trabalha em indústrias de alimentos, laboratórios, institutos de pesquisas e distribuição de alimentos. Júlio, me passa o link do Senai agora que eu também preciso fazer esse curso. Na hora, patrão! Com selo de qualidade do Senai, a única coisa que vai estufar aqui são as nossas vendas disparando!